Está na hora de abrir a mente para saber mais. Vem aí, Unicultura! Olá! O Unicultura de hoje é sobre o IAC, Instituto Aldo Krieger. Na rua Pais Leme, número 63, em Brusque, existe um lugar de memória. Este é o endereço da casa de Aldo Krieger, espaço criado no ano do centenário de seu nascimento, em 2003, com o objetivo de preservar a memória do maestro e sua música. Aldinho, como ficou conhecido em Brusque, foi um dos maiores expoentes musicais da cidade. Desde a infância, quando tocava bandoneon no cinema mudo, atuou em grupos como a Banda Musical Concórdia, Jazz Band Chopp com Rosca, Jazz Banda América, entre outras atividades. Em 1961, passou a ser regente da Associação Coral de Florianópolis, além de contar com inúmeras composições e atuações no mundo musical ao longo do século XX. A casa de Aldo Krieger guarda fragmentos dessa bela história de amor à música. A fachada da casa esconde o mundo onde a música está em todos os cantos. Ali, cada objeto conta uma história e conduz o visitante ao universo histórico-cultural do maestro. Estamos aqui com o músico Bruno Moritz Neto. Ainda vamos conversar com o Bruno sobre a história dele, mas hoje o foco é o maestro Aldo Krieger, Instituto Aldo Krieger, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essa personalidade, Bruno. Pode contar pra gente, na tua visão enquanto músico, né? Qual a importância do maestro Aldo Krieger para a música e para a nossa região? Bom, acho que primeiramente quando a gente fala em Aldo Krieger, em Brusque, a gente fala na construção da cultura musical brusquense. Brusque ainda é uma cidade muito nova, quando o Aldo nasceu, e foi ele que, através da sua curiosidade musical, porque apesar da família não trabalhar explicitamente com música, trabalhar em outras áreas, Aldo nasceu músico, isso não há dúvida. A gente pode ver essas manifestações através da sua história, já desde seus primeiros anos de vida, através de ele garoto ainda, tocando seu bandoneon no cinema mudo, ele tendo aquela curiosidade, né, de adolescente de buscar novos instrumentos, novos sons, novas maneiras de se expressar musicalmente. E logo cedo, com pouca idade, já tendo uma maturidade musical muito grande, que vem refletida nas suas composições,
desde a década de 20, já então ele com 16, 18 anos, já compondo de maneira muito satisfatória, dentro de padrões primeiramente europeus, né? Depois, com o passar do tempo, a gente percebe ele entrando com o que a gente conhece como o início da música propriamente brasileira, né? Então, nas décadas de 30, 40 e 50, eu que entrei já em bastante contato com as suas composições, consigo perceber muito essa passagem, né, da música europeia para o que a gente pode chamar hoje de música brasileira mesmo, né? A gente pode chamar as composições mais tardias do Aldo de música originalmente brasileiras. E, enfim, é o legado que ele nos deixou. Ainda tem muita coisa para ser descoberta. A gente já achou algumas composições, conseguimos gravar algumas dessas composições em 2 discos que eu produzi. E cada vez que eu encontro uma partitura do maestro Aldo Krieger, para mim é como se eu estivesse ouvindo uma história contada por ele. A gente consegue ter essa dimensão através da composição dele, que é uma coisa muito bonita, é uma coisa assim, é uma coisa simples, porém um simples da melhor maneira possível que pode ser falado, né? Dizem que a melhor da sofisticação é o simples, né? Eu acho que o Aldo conseguia se expressar muito bem dessa maneira. Um pouco autodidata, um pouco ajudado por alguns mestres, mas sempre fazendo música muito boa, sempre compondo canções, repertório vasto para... hoje em dia, a maioria dos compositores tem no limiar ali as canções, né, que são a melodia com uma letra. O Aldo não ficou nisso, né? Ele fazia canções, além das canções fazia a música instrumental, as valsas, o choro, os arranjos para big band, os arranjos para coral, os arranjos para grandes bandas, arranjos para banda militar. Então a gente vê que assim, atuou em diversas áreas, em todas elas ele acertou, e a gente fica contente de poder ter acesso, eu como músico, para mim, esse acesso a esse legado dele é um tesouro mesmo que a gente tem aqui na nossa cidade de Brusque. Então, é difícil resumir né, um grande nome como o do Aldo, mas eu acho que para começo é isso aí. Obrigada, Bruno. E nós temos acesso a algumas músicas inéditas de Aldo Krieger, né? Então, tu pode falar para o pessoal que não conhece, que queira ter acesso e que queira conhecer um pouco sobre essas músicas? Sim, o Carmelo, ele chegou com um livro de composições do Aldo, isso há questão de quase 10 anos atrás, e eu analisei algumas e vendo a discografia daquilo que já tinha sido feito, né, por ele, na verdade nunca por ele, porque infelizmente o Aldo nunca pôde gravar um disco com as suas composições, né? Mas a família, né, já tinha lançado algum material, aliás, materiais esses que são muito bacanas, e tem uma boa parte desse material no site do IAC, né? Então fica aí a democratização do acesso a todos, né, através da internet. Mas voltando às músicas, a gente percebemos que muitas das músicas ali das composições não tinha sido gravada. Então, nesse primeiro disco, que na verdade foi um CD à época, né, que ainda se utilizava muito essa mídia, foi de 2014, se não me engano, e ele tem exatamente 14 composições inéditas do maestro Aldo Krieger. Esse foi o primeiro disco que eu produzi. E o segundo foi agora em 2021, no início de 2021, lançado através da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, aqui no município de Brusque, né, que foi um disco chamado Valsas Inéditas. Eu consegui um material muito legal com o Carmelo, em que eu comecei a ver que a maioria das composições ali eram valsas. Então eu pensei, bom, vamos lançar o Valsas Inéditas, todo o material novo, né,
do material descoberto ali, inclusive com uma pesquisa bastante elaborada, que a gente teve que fazer por conta de algumas falhas, digamos assim, de transcrição. Então conseguimos, através disso, inclusive, encontrar um material que nem aqui no Instituto Aldo Krieger existia, que estava de posse do filho mais velho, o compositor, também o maestro Edino Krieger, no Rio de Janeiro. Então, através, o próprio Aldo Krieger, vamos dizer assim, através de uma falta de uma pontuação musical que tem nas partituras, ele nos permitiu esse acesso a esse material novo que talvez, né, fosse deixado de lado, ou sei lá, enfim, não sabe o que poderia acontecer, mas conseguimos recuperar esse material. É um caderno, se não me engano, de 1918, alguma coisa assim. Um caderno que ele mesmo tem todas as músicas transcritas à mão, e um caderno que ele mesmo encadernou, que ele mesmo fez a capa, que a capa é de tecido, né, dá para ver. Então esse material ainda não está em posse do Instituto, tá? Porque afinal de contas foi um presente que o Aldo Krieger deu para o Edino em comemoração a um de seus aniversários. Mas pelo menos já temos nesse material digitalizado, né? Então, com base nesse material a gente pôde, digamos assim, eliminar todas essas pequenas falhas, né, de interpretação. E esse material ainda conseguimos, com esse material, ainda mais músicas inéditas do próprio maestro. Então lançamos agora no começo do ano, logo depois da Semana Aldo Krieger, que esse ano de 2021 foi em março, né? Calendário diverso, né? Conseguimos lançar esse disco com 10 valsas inéditas através da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc aqui em Brusque. Então, cada vez que a gente entra em contato com esses materiais, é uma nova história que se abre, né? É um novo tempo que se faz, é uma nova possibilidade que nos surge, né? Então, isso é muito importante, né? Estudar, eu sempre falo, estudar o passado é uma coisa que nos faz poder melhorar o presente e joga uma luz para o futuro. E quando a gente tem o futuro, que é sempre, a gente não sabe o que vai acontecer, quando a gente tem o futuro com uma pequena luz, quando a gente caminha sem ser no escuro, nossos passos são mais firmes, né? Então a importância de estudar esse legado do maestro Aldo Krieger é enorme, e eu fico particularmente muito feliz de poder ter o acesso a todo esse material. Eu gostaria que muitos mais músicos, não só de Brusque, mas de fora, pudessem ter acesso, e por essa questão, nós também estamos digitalizando todas essas partituras, as que já foram gravadas, para que todos possam ter acesso a esse material. Que bacana, quanta riqueza de história a gente está tendo acesso, né? Mas uma forma também de homenagear o maestro e perpetuar o seu legado é a Semana Aldo Krieger, né? Tu pode contar pra gente um pouquinho de como surgiu essa ideia, como que ela está sendo, né, colocada em prática, e qual é o futuro aí para a Semana Aldo Krieger? Bom, a Semana Aldo Krieger, ela surgiu de alguns almoços, assim, né? Eu, Carmelo e minha esposa, a Isabel, e a gente começava a almoçar juntos em alguns anos atrás, e ainda mantemos, né, de certa maneira esse costume. E eu disse, nossa, mas o Instituto é tão legal, ele recebe tantos shows bonitos, mas o nome, né, enfim, o Aldo relacionado à música, ele poderia ser mais contundente, mais, né? A gente poderia criar um prêmio Aldo Krieger, alguma coisa assim. Foi quando me surgiu a ideia, por que a gente não faz uma semana Aldo Krieger de música, né? Porque afinal de contas, não adianta a gente ter todo esse legado histórico nos papéis, na internet, e não estar produzindo, né, a própria música do maestro. Então, a partir disso, começamos a conversamos com alguns vereadores que instituíram, por lei municipal, a Semana Aldo Krieger. Então, hoje em dia, estamos cobertos, né, pela lei de Brusque, e através disso foi feita a primeira Semana Aldo Krieger.
E hoje nós estamos na 9ª Semana do Krieger, fizemos em 2021 e esperamos que em 2022 possamos fazer a 10ª. Esse ano, de 2021, ainda com muito problema de contaminação, de contágio pelo SARS-CoV-19, a gente não conseguiu fazer ela presencial, como teria sido todos os anos, a não ser 2021 e 2020, por conta, né, da pandemia. Em 2020 ela foi feita através de vídeos nas mídias sociais. Esse ano ela foi feita através de shows aqui no Instituto, porém transmitido através das nossas mídias sociais, né, YouTube, Instagram, Facebook. E foi uma maneira diferente para a gente fazer esses shows, né, transmitidos online, mas também uma nova maneira que não deve morrer, nem que os próximos, nem que a gente possa ter público nos próximos eventos. Eu acredito que a gente vai querer continuar também transmitindo para as pessoas de outras cidades, de outros estados, para a família, né, para os descendentes de Aldo Krieger, que nem todos, né, moram em Brusque, né, a família se expandiu e se espalhou pelo Brasil inteiro e até fora dele. Então, para a gente também deixar esse legado, que talvez, sei lá, daqui, por exemplo, o YouTube, né, daqui a 100 anos, as futuras gerações possam estar acessando, a música no ano de 2021 era feita assim, daí, né, ver um show, isso aqui era música popular, isso aqui é música instrumental, sabe? Eu acredito que as futuras gerações vão ter um acesso assim maravilhoso a esse material. Isso tudo fruto de uma conversa assim, né, conversa de almoço, que acabou se tornando, acho que hoje em dia, culturalmente falando, musicalmente falando, um dos grandes eventos do calendário da cidade de Brusque. Assim, com certeza. E essa nova forma de consumir a cultura, né? E é importante também para socializar e para que as pessoas tenham conhecimento, né? A gente tem que pensar, quem não conhece tem a oportunidade de conhecer. Exatamente. Por conta disso até a gente está nos objetivando a fazer as redes sociais do Instituto Aldo Krieger, né, e sempre postando novidades, dando fotos do que está sendo feito. Já foi feito esse ano também a renovação de parte da biblioteca, foi feita a limpeza, a catalogação. Isso tudo a gente está fazendo através dessas mídias sociais, porque fica para sempre, né? Então, assim, os discos que a gente lançou, foram lançados alguns em CD, hoje estão todos nas plataformas de streaming, né? Deezer, Spotify, YouTube, enfim, a gente tem trabalhado com essas mídias sociais, porque a gente acredita que isso vai ser de bom uso para todos, tanto agora quanto no futuro. Com certeza, Bruno. Muito obrigada pela tua participação. Já fica aqui o convite para a gente voltar a conversar daí, falar um pouquinho sobre a tua história, né? Que a gente sabe que é riquíssima e que também vai render aí muita conversa. Muito Com certeza, agradeço muito a vocês também, obrigado. E parabéns por estarem mostrando a verdadeira história de Brusque. Parabéns mesmo. Obrigada, Bruno.
9 de junho é o Dia Internacional dos Arquivos. A data marca a criação do Conselho Internacional dos Arquivos, instituída pela Unesco em 9 de junho de 1948, para promover o valor das instituições de arquivos no serviço da pesquisa, cultura, memória e transparência. O filme fotográfico é formado por um material fotossensível que sensibiliza com a luz e passa pela lente da câmera fotográfica. Um filme fotográfico, por ser de vários tipos, possuindo características diferentes e destinadas a situações específicas. Essas características se dividem em exposição, cor, sensibilidade e formato. Os filmes fotográficos podem ser coloridos ou em preto e branco. O preto e branco são monocromáticos, sendo sensibilizados por todos os comprimentos de onda de luz visível. Os filmes coloridos possuem várias camadas sensíveis, sendo cada camada sensível um comprimento de onda específico, reproduzindo então as cores do objeto. Assim, eram formados o pequeno formato, médio formato e grande formato. Cada um dos formatos dos filmes possui aplicação específica e cada formato depende do tipo diferente de câmera. Os filmes fotográficos requerem cuidados especiais e é aconselhável revelar o filme o mais cedo possível, após esse ter sido exposto, pois com o tempo vai se degradando, podendo sofrer algumas alterações na cor. Por razão disso, os filmes têm prazo de validade. Com o advento das tecnologias da fotografia e cinema digitais, o filme fotográfico viu seu uso cair, chegando a ser considerado uma peça de museu. Embora permanecesse superior às novas tecnologias digitais, nelas encontrou um adversário quase imbatível em termos de praticidade, custo e compartilhamento. A evolução permitiu com que outras formas fotográficas fossem conhecidas e muitas delas você ainda utiliza hoje, como a fotografia em preto e branco. Com o passar dos anos, no entanto, a essência da arte de fotografar não mudou muita coisa. Claro que, como que em todas as áreas, a fotografia sofreu mudanças devido principalmente aos avanços da tecnologia. Isso fez, por exemplo, que as fotos tenham uma resolução maior, uma maior realidade de cores além da sua qualidade final. De volta aos dias de hoje, o advento da internet foi um grande facilitador para as fotos. Qualquer pessoa com um celular ou máquina pode tirar uma foto, enviar a algum site de revelação confiável e receber na porta da sua casa alguns dias depois. A fotografia é tão importante para a sociedade que fica quase impossível imaginarmos uma família ou um conglomerado de pessoas que não tenham sido fotografadas. Assim que a fotografia foi inventada, principiou a mudar a história do mundo, proporcionando a todos um instrumento importante na busca da própria identidade. É através da fotografia que captamos o momento, um flagra do que aconteceu, momento este único que jamais se repetirá. A foto nada mais é do que a testemunha contida na imagem, comprovando o que realmente ocorreu naquele instante. É através do ato de fotografar, registro fotográfico, que proporcionamos comunicação, revelando milhares de possibilidades de interpretações, mesmo sendo sobre um momento congelado e guardado para todo sempre. A fotografia é mais do que um registro. Como já dizia Arnaud Neman, a máquina fotográfica é um espelho dotado de memória, porém incapaz de pensar. Esta é a TV Uni, a televisão do curso de Publicidade e Propaganda da Unifeb.